Salve, salve, fiel torcida! Como vocês estão? Eu sou a Marcinha, esse é o canal TV Timão, as informações dos bastidores. E que bastidores! Acordamos aí com a notícia de que Augusto Melo, mais dirigentes do Corinthians foram indiciados, suspeitos de vários delitos. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Pessoal, nesta sexta-feira, finalzinho da noite, fomos surpreendidos aí com o indiciamento de Augusto Melo, né? E acordamos aí com essa notícia que deixa ainda mais sensível os bastidores do Corinthians. Vamos resumir os fatos para que você seja sempre muito bem informado, muito bem informada. Bom, pessoal, após um longo inquérito, a Polícia Civil de São Paulo concluiu e relatou apontando materialidade e autoria delitiva no caso Vaidbet, contrato Vaidbet Corinthians. O delegado responsável pelo caso, pelas investigações, o Dr. Thiago Fernando Correia, que comanda o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o DPPC, da Polícia Civil de São Paulo, concluiu nesta quinta-feira o inquérito recomendando o indiciamento de Augusto Melo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, e Alex Cassundé, que teria sido intermediário no contrato entre Corinthians e a Casa de Apostas. Eles são suspeitos de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O indiciamento é quando o delegado de polícia, após o período aí das investigações e oitiva das pessoas que supostamente são ou teriam algum tipo de envolvimento, ele forma a sua convicção técnico-jurídica e aponta, conclusas as investigações, a autoria ou autorias e materialidade, ou seja, há suspeitos e há um crime. Segundo o relatório da polícia, essa matéria foi publicizada pela Central do Timão, há muitas divergências nos depoimentos dos envolvidos. Segundo esse relatório, a intermediação da empresa Rede Social Media Design de Alex Cassundé não teria acontecido, ou seja, os envolvidos, em tese, teriam forjado essa intermediação. Em seu depoimento, o Cassundé deu a entender às autoridades que jamais teve acesso a detalhes da negociação entre Corinthians e Vaidbet, tendo sido, entre aspas, escolhido para figurar como intermediário do contrato. Durante as oitivas, 4 indiciados divergiram sobre o contexto fático desse caso. Cassundé, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Augusto Melo forneceram versões diferentes em todos os questionamentos aos quais foram submetidos. Ainda segundo o relatório policial, todas as versões foram checadas e a polícia concluiu fatos inverídicos em todas elas. Além disso, o Alex Cassundé não conseguiu comprovar à polícia diversas afirmações, como por exemplo o uso do chat GPT para conseguir contatos de patrocínio. Além disso, Cassundé também não conseguiu provar o contato feito com um certo André, que supostamente seria uma pessoa ligada à empresa Vaidbet, cujo telefone, segundo Alex Cassundé, ele teria encontrado na internet. Ele também não conseguiu comprovar à polícia supostos contatos feitos por e-mail, pois teria excluído, segundo ele, as mensagens e destruído os equipamentos que continham, conforme o seu depoimento, os dados que ele apresentou como fundamento para justificar o contrato ou o acordo aí com a empresa. Sobre a comissão, o Alex Cassundé também foi ouvido. Ele disse que não pediu valores a Sérgio Moura pela intermediação. Moura, por outro lado, afirma que o montante foi sim sugerido e negociado, mas as datas destas supostas conversas são diferentes nas oitivas. A mesma situação aconteceu em relação à assinatura do contrato em si, supostamente exigida por e-mail a Cassundé. No entanto, tal e-mail jamais foi apresentado à polícia. A polícia também apontou falta de cooperação do Corinthians. Segundo a autoridade policial, vários ofícios foram encaminhados ao Corinthians solicitando explicações. O primeiro deles aconteceu no dia 13 de fevereiro, para ser respondido em até 5 dias. A polícia apontou que o clube não fez. Depois, um novo ofício foi endereçado ao Corinthians em 11 de março, mas, novamente, segundo o delegado, ignorado pelos representantes do clube. E após o novo envio, terceiro ofício em 20 de março,
cujo texto citava o Conselho de Orientação CORE, observando seu papel de órgão fiscalizador do clube, é que, segundo a polícia, a diretoria teria respondido afirmando que inicialmente apenas Sérgio Moura e Marcelo Mariano mantiveram contato com Alex Cassundé. 3 semanas depois, essa afirmação teria sido desmentida pelo próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, durante o seu depoimento. Resumindo e concluindo, formalmente, Augusto Melo e vários dirigentes foram indiciados por 3 crimes: furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Por outro lado, após o indiciamento da Polícia Civil, Augusto Melo se disse inconformado e marcou uma reunião para esta sexta-feira, uma coletiva de imprensa. Essa publicação foi oficial do Corinthians, através do presidente Augusto Melo, após o indiciamento pela Polícia Civil. E diante disso, o presidente do Timão considerou a entrevista coletiva aberta à imprensa na tarde desta sexta-feira, dia 23 de maio, no CT Dr. Joaquim Grava. A defesa do mandatário enviou uma nota oficial aos órgãos de imprensa afirmando que recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito e ressaltou que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso. Bom, esse relatório já foi encaminhado ao Ministério Público, que agora possui autonomia para analisar os fatos e, se entender cabíveis, irá ajuizar uma ação penal, tornando os envolvidos réus nesse processo. Ou, se entender que não houve crime, recomendará e pedirá o arquivamento do inquérito. O Augusto Melo e a sua defesa, o Dr. Ricardo Cury, concederam entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, às 15 horas, horário de Brasília, definitivamente do cargo. Bom, agora mudando a chave, vamos falar de futebol e especulações mercado. Bom, pessoal, várias especulações mercado, janela de transferências próxima a ser reaberta e vários nomes são cogitados em vários clubes e o Corinthians não está fora. Um dos nomes que foram aventados aí ou que estariam sendo discutidos nos bastidores de Parque São Jorge seria o do atacante Roberto Firmino. O jogador tem contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita e pode finalmente realizar o sonho dele de vestir a camisa do Timão. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, teria comentado aí com dirigentes do Timão que o nome de Firmino seria o ideal para substituir uma possível saída de Yuri Alberto. No momento não existe acordo, nem negociações, apenas especulação de mercado de quem poderia chegar para vestir a camisa do Timão e corresponder à altura de Yuri Alberto, que, ao que tudo indica, deve ser mais um a deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. Um dos interessados na contratação do atacante do Timão seria o clube inglês Wolverhampton. Samir ainda completou, abre aspas, ele tem contrato até junho de 2026. Só que a imprensa internacional está dizendo que agora, no meio do ano, ele rescinde e quer voltar ao futebol brasileiro. E a patrocinadora master do Corinthians já colocou o nome à disposição do Corinthians se o Timão se interessar. Fecha aspas, completou Samir. Bom, outros nomes também estão sendo cogitados. O Corinthians estaria interessado nas contratações do volante William Arão, revelado pelo próprio Corinthians, e ainda do zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras. William Arão estava livre no mercado após deixar o Panathinaikos da Grécia e Yerry Mina teria, nesta quinta-feira, assinado renovação contratual com o Cagliari da Itália. E mais, hein? Negociações entre Corinthians e Adidas por contrato bilionário. Saiba tudo. Pessoal, agora é oficial, viu? O Conselho de Orientação do Corinthians marcou uma data para uma reunião que pode definir e pode trazer um dos contratos mais vantajosos da história do Corinthians. Trata-se da empresa multinacional Adidas. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, irá avaliar na próxima quinta-feira, dia 29, a proposta feita pela Adidas para se tornar a próxima e a nova fornecedora de material esportivo do Timão. A análise ocorrerá 3 dias após a votação do processo de impeachment do presidente Augusto Melo pelo próprio Conselho Deliberativo. A oferta da Adidas gira em torno de R$1 bilhão, diluídos em 10 anos. O CORE, que é um dos órgãos que fiscalizam o clube, entende que é necessário um período para analisar com cautela os contratos, tanto o vigente entre a Nike quanto a da possível nova fornecedora, a Adidas. Para que o Corinthians avance nas negociações, o CORE precisa emitir um parecer favorável. Um rompimento com a Nike pode gerar uma disputa judicial
devido a uma cláusula de renovação automática que é válida até 2029. A atual diretoria acredita que a proposta da Adidas é muito mais vantajosa tanto financeiramente quanto em termos de visibilidade da marca. O core é formado por 8 membros, incluindo nomes ligados à oposição: André Sanches, Duírio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobi. A atual gestão afirma estar enfrentando dificuldades para estabelecer diálogo entre o órgão fiscalizador e a atual gestão, exatamente por conta dessa disputa, os ex-presidentes contra o atual presidente do Corinthians. Essa é a opinião deles, tá, gente? Não a minha. Mas assim, é um contrassenso, né? CORE, que é o Conselho de Orientação, composto por ex-presidentes da oposição, que também tem suas parcelas de culpa, né? Para que o Corinthians chegasse à situação que está hoje, ou seja, uma dívida bilionária. Tire suas próprias conclusões. Bom, em que pese não ter fechado ainda o contrato, né, esse contrato ser submetido à análise aí, a Adidas teria, dado um spoiler do que pode ser o novo uniforme do Timão. Algumas imagens foram vazadas na internet, deixando, os torcedores do Corinthians com uma espécie de euforia, ou seja, imaginando que esse acordo bilionário possa acontecer em breve. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.